Então, gente, vocês já sabem o que é a proteína, né? Ela é um polímero de aminoácidos e aqui está o sentido da síntese proteica, ó. Aqui o aminoácido serina, unido por ligação peptídica com a glicina, unido por ligação peptídica com a tirosina, unido pela ligação peptídica com a alanina e unido com a leucina. Vocês sabem que aqui não tem um aminoácido, ou não tem uma proteína, tem um peptídeo. Mas se eu juntar 99, 100 aminoácidos, 100 a partir de 100, eu já tenho uma proteína, caso ela faça o seu enovelamento. Vocês também já sabem, revisando um pouquinho de citologia, né? Que a síntese de proteína acontece numa organela não membranosa chamada de ribossomo. Olha ele aqui, ó, o ribossomo. A subunidade menor e a subunidade maior. Aqui nós temos os RNAs transportadores que transportam os aminoácidos. Aqui eu tenho o RNA mensageiro, que ele vai sendo lido no processo de tradução e vai vir trazendo os aminoácidos. Vocês também já viram lá comigo na aula de biologia, no Decifrando Biologia, que era o projeto lá do Enem. Vocês também já sabem, ó, se eu tiver 2 aminoácidos juntos de peptídeo, é proteína? Não. Se eu tiver 3 aminoácidos juntos, tripeptídeo. Se eu tiver mais que 10 aminoácidos juntos, polipeptídeos. Mas um polipeptídeo, ele vai ser de 10 aminoácidos, ele vai ser uma proteína? Não. Certo? As proteínas serão polipeptídeos que têm acima de 100 aminoácidos, ok? Aqui eu tenho, ó, uma cadeia polipeptídica com vários aminoácidos. Cada bolinha dessa é um aminoácido. Aqui eu tenho um hormônio chamado de glucagon. O glucagon é um hormônio, vamos lá para a fisiologia, né, humana. O glucagon, ele é um hormônio produzido pelo pâncreas. O glucagon, ele é produzido quando a gente está com horas prolongadas de jejum. E para que ele serve? Enquanto a insulina ela é hipoglicemiante, o glucagon é hiperglicemiante. O que quer dizer hiperglicemiante? Ele aumenta o nível de glicose no sangue. Ou seja, eu estou em jejum, dormi e não comi, né? Dormindo eu não vou comer. Aí, se eu estou 8 horas sem comer, 9 horas, aí meu pâncreas começa a liberar o glucagon para que ele quebre o glicogênio que está no meu fígado armazenado. Vocês sabem que a forma que o animal armazena energia é na forma de glicogênio, é o carboidrato de reserva energética da gente. Aí ele quebra o glicogênio e vai liberando as glicoses do glicogênio que está no fígado. Então o glucagon aumenta a taxa de glicose no sangue e ele é produzido pelo pâncreas. Gente, ó, ele não é uma proteína. Ele não é uma proteína, ele é um peptídeo. Então, ele também não é uma proteína, porque ele tem quantos aqui? 25, 29 aminoácidos. Ele é um peptídeo produzido pelo pâncreas. O pâncreas também produz um hormônio chamado de insulina, tá vendo? Ela tem 2 cadeias polipeptídicas, ó. Aqui uma com 21 aminoácidos, essa daqui com 30 aminoácidos. E aí, a insulina, ela também é um peptídeo, né? É um hormônio peptídico que vai regular a glicose no meu sangue. Só que diferente do glucagon, a insulina, ela é hipoglicemiante, ou seja, ela faz com que o fígado, as células captem glicose e utilize essa glicose. O fígado vai utilizar para montar o glicogênio, vai fazer glicogênese lá no fígado, e já as células vão usar a glicose para produzir energia, para produzir ATP, porque a glicose, ele é o combustível das nossas células. Então, insulina é produzido também pelo pâncreas e ele é antagônico ao glucagon. Enquanto o glucagon baixa o nível de glicose, a insulina baixa o nível de glicose no sangue, ou seja, é hipoglicemiante, o glucagon aumenta o nível de glicose no sangue. Então, eles são o contrário, tá vendo? Ó? Antagônicos, ó.
insulina hipoglicemiante, glucagon hiperglicemiante. Sim, mas vamos lá falar de proteína. O que é que distingue uma proteína da outra? O número de aminoácidos que ela possui, os tipos de aminoácidos que ela possui e também a ordem dos aminoácidos. Então, eu vou diferenciar uma proteína da outra com esses 3 critérios. Então, ó, número de aminoácidos, tipo de aminoácidos, ordem de aminoácidos na cadeia polipeptídica. E aí, para eu ter uma proteína, essa proteína, depois de montada, 100, 103, 120 aminoácidos, 500 aminoácidos, ela precisa ganhar uma estrutura. Ela precisa ter uma forma, uma estrutura 3D para ela ter uma função. Se ela tiver a estrutura 3D, se ela tiver a sua forma, aí ela vai ter a sua atividade biológica. Aqui nesse quadro está mostrando a quantidade de aminoácidos que tem várias proteínas humanas. Ó, a lisozima, ó, tem 129 aminoácidos, o citocromo C tem 104, mas existe aminoácidos, a titina humana, que é uma proteína humana, tem 26.926 aminoácidos. Então é muito aminoácido. Então cada uma varia em número de aminoácidos aí para vocês verem. Olha só uma aqui que é muito importante que vocês precisam saber. A hemoglobina, ela tem 574 aminoácidos. Então, gente, olha só. Quando eu junto os aminoácidos, eu tenho a proteína. Aqui eu vou entrar um pouquinho na química, que eu vou falar um pouco da lei da termodinâmica. Acho que vocês já devem ter trabalhado isso. A segunda lei da termodinâmica, ele fala no aumento da entropia, ou seja, da desordem do universo. Quando eu junto os aminoácidos e eu monto a proteína, eu estou arrumando isso aqui ou eu estou desarrumando? Quando eu pego isso aqui, ó, e monto aqui, eu estou arrumando. Então, quando eu monto uma proteína, eu tenho o aumento ou a diminuição da entropia? A diminuição da entropia. Então, não é uma reação termodinamicamente favorável, certo? Por quê? Porque eu estou diminuindo a entropia. Já quando eu quebro essa proteína, ó, todinha e espalho os aminoácidos, aqui eu estou aumentando a bagunça, não estou? Então, eu estou aumentando a entropia. Então, quando eu quebro a proteína e libero todos os aminoácidos, eu tenho um aumento da entropia. Se eu estou aumentando a entropia, eu vou ter um grau de desordem maior, eu estou favorecendo a segunda lei da termodinâmica. É uma reação espontânea. Então, proteínas são macromoléculas de alto peso molecular, devido a ter mais de 100 aminoácidos. São compostos por alfa-aminoácidos, né? L-aminoácidos. E os aminoácidos se ligam covalentemente em longas cadeias ramificadas. Aqui eu tenho uma proteína, certo? Ó, com a sua estrutura tridimensional. Nossas células contêm milhares de proteínas, todas elas com atividades biológicas distintas. As cadeias polipeptídicas podem ter de 100 até milhares de aminoácidos e se associam de maneira não covalente às suas subunidades. Gente, vocês podem ouvir falar bem assim, o que são proteínas conjugadas? Proteína conjugada é quando eu quebro ela por hidrólise, ó, por hidrólise. Hidrólise é quebra na presença de água e resulta em aminoácidos e também algum metal ou algum grupo prostético, ou seja, uma parte que não seja aminoácido. Então, toda vez que eu tenho uma proteína que tem aminoácidos e outra parte que seja um metal, seja outro componente, aí eu tenho uma proteína que a gente chama de conjugada. Já a proteína simples, ela só tem aminoácidos. Vamos lá para um exemplo de proteína conjugada, a hemoglobina. Todo mundo aqui sabe que na hemoglobina estão os átomos, os íons ferro. Então, se a hemoglobina tem, além de aminoácidos, o íon ferro, 4 íon ferro, eu tenho proteína conjugada.